Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro vídeo sobre estabilidade. Nos anteriores vimos os fundamentos desse cálculo, como é que foi feita a análise e aqui vamos observar os resultados e chegar a algumas conclusões. Então aqui nós podemos ver a variação da carga vertical e o valor do γz na direção y local da barra, isso aqui é a direção de maior inércia, e direção z local da barra, que é a nossa direção de menor inércia. Então, olhando aqui o γz, que ele depende basicamente dos deslocamentos horizontais que ocorrem nos esforços de primeira ordem, né, em relação ao que é obtido no esforço horizontal. Então, nós temos esses dois deslocamentos, né, no sentido de maior inércia e no sentido de menor inércia, que está em centímetros. E com base nisso daqui, comprimento do elemento e carga vertical, a gente consegue calcular os γz's, né, ou os betas da metálica. Então, a gente percebe aqui que na direção de maior inércia, a gente pode aumentar a carga bastante, né, até 3.300 kN. E a gente tem a variação do γz, né, chegando ao limite aqui da norma de metálicas, a gente estaria aqui no limite máximo, né, em relação à norma de concreto, a gente está mais ou menos aqui entre esses dois no limite máximo. Para o γz no sentido de menor inércia, nós já temos uma grande variação, né, chega aqui a dar um γz de 5,32. Mas vamos perceber também aonde que estão os limites para o cálculo linear. Então a gente tem na maior inércia até 900 kN e na menor inércia até 336 kN. Né? Então esse aqui é o mais crítico. Então lembrem do valor de 336. Né? Em relação à segunda e primeira ordem, né? Então a relação obtida entre o momento de primeira ordem e de segunda ordem obtido do cálculo numérico, né? Vocês vão perceber que a gente também tem uma variação aqui dos valores obtidos, né? Então a gente tem aqui basicamente 3% a mais do valor de segunda ordem, acrescenta em 3% o valor de primeira ordem, né? E assim vai aumentando a carga para o sentido mais crítico. Novamente obtemos um valor de 1,09 ou aproximadamente 1,10, né, que é o limite para cálculo linear, no 336 kN no sentido de menor inércia, então a gente está com valores batendo, né? Daqui a pouco a gente compara os valores do γz com esses momentos obtidos realmente no cálculo numérico. E o valor de estabilidade, a gente vem aqui 11,23, 10,02 e à medida que eu vou aumentando a carga, a estabilidade também diminui, né? Então, lembrando da equação da estabilidade, que é a força crítica dividido pela força atuante, né? Então, aqui no 3.300 é o nosso limite, né? Basicamente, a estrutura está no seu limite de colapso. Então, aqui, basicamente, a força crítica que vai gerar a flambagem é igual à força atuante. Então, se eu aplicar esse valor de 3.300 kN naquela barra, ela vai flambar, basicamente, tá? E o limite aqui para o cálculo, até o cálculo linear, né, é o valor de 336 novamente. Então, vendo aqui o resumo, se a gente primeiro, basicamente que é só cópia dos valores que vocês viram anteriormente, tá? Mas aqui está tudo compilado numa tabela única. Mas se a gente olhar aqui os valores, por exemplo, comparando o resultado do γz, né, na direção de maior inércia e também comparando os valores encontrados no cálculo numérico, a gente vê que até esse valor de 1,45 ou 1,4, basicamente, você vê que o γz, esse cálculo aproximado, dá valores muito bons de segunda ordem. Pode ver que ele acompanha bem o valor do cálculo numérico. No outro sentido, que é o sentido de menor inércia, novamente a gente percebe que quando a gente chega em torno de 1,4, tá? que é mais ou menos essa posição aqui, nós temos novamente resultados muito bons entre o γz e o método numérico correto. Mas acima de 1,4 a gente vai começar a perceber algumas discrepâncias. Então, o cálculo, aquela condição aplicada, ou aquela condição que a norma 6118 dá, que o limite de utilização do γz é até 1,3, vem basicamente disso daqui.
a gente percebe que realmente até mais ou menos essa posição 1.3, 1.4, os valores são muito bons. E depois, quando você tem valores de segunda ordem muito mais elevados, o valor, esse método aproximado já não consegue acompanhar bem os resultados, tá? Pelo menos isso que eu encontrei nesse exercício que eu fiz, né? E agora vamos comparar o que a gente tem do gama Z dos valores numéricos obtidos e o cálculo de estabilidade. A gente percebeu que o valor de 336, que na verdade aqui percebeu que o valor de 336 é o valor que marca o limite entre a utilização de um cálculo linear e o cálculo não linear, tanto para o gama Z, olhando aqui a direção mais crítica, né, que é a direção de menor inércia, ó. Então, para gama Z dá 1.09, para a segunda e primeira ordem a relação dá 1.9, e também para a estabilidade dá 10.02. Então, a gente percebe que esse cálculo de estabilidade, né, pelo menos nesse exercício que eu estou fazendo, ele está dando realmente os valores exatamente iguais às prescrições da nossa norma para os métodos aproximados. Então, ele realmente é uma boa referência para a gente ter essa ideia de utilizar a ação ou não dos cálculos não lineares, né? Bom, esse daqui foi basicamente um estudo que eu realizei, né? Uma curiosidade que eu tinha muito grande de ver a comparação entre gama Z, esforços numéricos e o cálculo de estabilidade, se ele teria alguma utilidade ou não, ele seguiria, né? Se ele seguiria as nossas prescrições das normas, né? Esses métodos aproximados. E a gente pode perceber que ele é muito bom, ele realmente consegue nos dar uma boa ideia do comportamento da estrutura. Eu acho que as grandes vantagens do cálculo de estabilidade é que a gente não precisa aplicar nas duas direções, né? Ele automaticamente pega a direção mais crítica e nos dá a informação. E também ele pode ser aplicado em vários tipos de estrutura, né? Então, abrindo aqui o SimGeni, dando uma olhada em alguns tipos de estruturas diferentes, os demais exemplos ficarão para o próximo vídeo. Não deixem de comentar aí embaixo, se inscreverem no canal e até a próxima!